تاجها يا سيدي متفرد بالحسن. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nesta segunda sessão, vamos começar a dar resposta sobre a nossa questão principal. Será que a Bíblia fala sobre Muhammad, paz e bênçãos de Deus estejam com ele, ou não? Conforme nos prometemos na sessão anterior, de que o propósito é nos resgatarmos um pouco sobre algumas evidências bíblicas a respeito da figura de Muhammad. Ou seja, precisamos de fazer um recorte e no tempo e no espaço. Para tal, nós temos o profeta Abraão, o conhecido o pai das nações, o pai das três religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islã. Então, faz muito sentido nós começarmos um pouco sobre a história de Abraão para entendermos a relação que existe entre essas três religiões. Por isso, vamos relembrar de que, de acordo com a Bíblia, Deus fez algumas promessas a Abraão. Entre elas, que de Abraão, Deus iria multiplicar nações. Deus iria abençoar Abraão, iria engrandecer o nome dele, e Deus firmou aliança com Abraão. E que as bênçãos que Deus prometeu para Abraão iriam abranger também a família dele, a descendência dele, os filhos dele. Por isso é importante nós começarmos a dar resposta e recuarmos no tempo e no espaço. E Abraão considera-se a figura principal para nós começarmos a explanar e a desenterrar a história bíblica em relação à menção do profeta Muhammad. Um dos primeiros livros que menciona a história de Abraão é o livro de Gênesis, capítulo 12. Lá nós podemos ler logo no primeiro verso: ora, o Senhor disse a Abraão. Portanto, o livro de Gênesis vai explicar por que Abraão saiu da terra dele, a Babilônia, atualmente Iraque, para uma outra terra, que é a Palestina. E neste verso Deus vai dizer a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu gostaria de ressaltar uma questão muito importante sobre esta história que nós encontramos na Bíblia e a perspectiva islâmica. O Islã tem uma explicação que difere com a explicação bíblica em relação aos motivos que fizeram com que Abraão abandonasse a terra dele para a Palestina. Mas, conforme eu prometi na introdução de que não vou abordar questões islâmicas em relação a essa história, mas sim vou sempre me concentrar naquilo que a Bíblia conserva até hoje em relação a todos esses personagens que nós vamos abordar ao longo das próximas sessões. No verso 2, lê-se o seguinte: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Observem de que Deus promete a Abraão uma grande nação. Significa de que, a partir daquela promessa, Abraão começa a ter consciência de que iria ter filho ou filhos. Porque se Deus prometeu de que dele ia surgir uma grande nação, então
fazia todo sentido Abraão ter filho. A segunda promessa que Deus fez é que iria abençoar a Abraão neste primeiro momento. E a terceira, iria engrandecer o nome dele. Vamos ver a quarta promessa que Deus faz ainda? Deus vai dizer que e abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é a quarta promessa que nós encontramos na Bíblia. Os muçulmanos, ou seja, nós muçulmanos, fizemos 5 orações obrigatórias por dia. E durante as orações obrigatórias, pedimos a Deus para que abençoe Abraão. Todos os muçulmanos que fazem suas orações, eles fazem essa súplica, essa oração. Nós temos Allahumma barik ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. O Deus abençoe a Abraão e abençoe também a família de Abraão. Por isso nós temos uma afinidade com Abraão, assim como com a família dele. Todos aqueles profetas que foram enviados depois de Abraão vieram a partir da descendência e da linhagem de Abraão. E o último profeta enviado nessa descendência foi o profeta Muhammad, que veio a partir do filho de Abraão, ou seja, do primogênito de Abraão. O filho dele, o chamado Ismael. E do seu filho Isaac vieram todos os profetas depois, e o último foi o profeta Jesus. Por isso, as 3 religiões, o judaísmo, o cristianismo, assim como o islã, têm a mesma essência. E nós, ao longo dessas sessões, iremos abordar sobre essas questões. De uma forma muito breve, para não alongarmos, Abraão, quando ele recebe a orientação para ele abandonar a terra dele, ele se prepara, segundo a Bíblia, e sai com Ló, que lhe acompanhou, assim como a própria esposa de Abraão. Eles saem da terra e começam a ir em direção a uma terra que Deus iria mostrar depois. Essa afirmação nós encontramos ainda no verso 4. Assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de 75 anos quando saiu de Haram. Abraão, ao sair da terra dele, ele tinha a convicção de que Deus iria cumprir com as promessas que fez, e ao chegar no destino dele, e ao ver de que ele precisava observar alguns requisitos para que, inclusive, as promessas de Deus fossem cumpridas, então Abraão ele fica um pouco preocupado. Por quê? Porque Deus já tinha prometido a ele fazer surgir uma grande nação. Então ficou claro para Abraão de que ele ia conceber, ele ia ter filho. Mas ao mesmo tempo, Abraão sabia de que a esposa, a Sara, ou a Sarai, era estéril e já estava numa idade avançada. E nesse momento de conflito entre a realidade biológica e as promessas de Deus, Abraão fica meio preocupado. E depois de 10 anos, quando Abraão já tinha aproximadamente 85, 86 anos, ele recebe a informação de Deus de que iria ter então o seu primogênito. Deus anuncia o nascimento de Ismael. E a Bíblia vai nos dizer de que Abraão, quando já estava praticamente na faixa de 86 anos, nasceu o seu filho Ismael. Gênesis capítulo 16 fala sobre o nascimento do primogênito de Abraão, o filho dele, Ismael. E lê-se no verso 11 o seguinte:
disse-lhe também um anjo do Senhor. Portanto, o anjo aparece para a mãe de Ismael, quando ela estava grávida, e diz para ela: Eis que concebeste, e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Observem de que Deus vai escolher o nome do primeiro filho de Abraão. E o anjo foi enviado por Deus para levar a mensagem a Agar, a segunda esposa de Abraão. Ela é também chamada por Hagar na língua árabe, mas eu prefiro usar o termo mais vulgar para os falantes da língua portuguesa, Agar. Então, Deus manda um anjo para informar a Agar de que ela teria um filho e que deveria dar o nome de Ismael, que significa de que Deus ouviu a aflição. E naquele momento, o verso 15 vai dizer que Agar deu à luz um filho a Abraão. E Abraão chamou o nome do seu filho que Agar tivera Ismael. Portanto, Agar, assim como Abraão, cumpriram com o mandamento de Deus, de que eles deveriam chamar o filho de Ismael. E assim eles procederam. E nessa época, segundo a Bíblia, Abraão estava numa faixa de 86 anos. A Bíblia vai dizer o seguinte, no verso 16: E era Abraão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz Ismael. Então, o primeiro filho nasce quando Abraão tinha 86 anos, e depois daí, o menino começa a crescer, e logo, depois de 14 anos, Deus anuncia o nascimento do segundo filho. Mas antes do nascimento do segundo filho, Deus vai renovar as suas promessas. E, mais uma vez, vai dizer a Abraão, segundo Gênesis, capítulo 17, vem o seguinte: Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda em minha presença e sê perfeito. Observem de que nesse momento Deus exige que Abraão seja um homem íntegro, guarde os mandamentos de Deus e seja um homem perfeito. E Deus continua conversando ou dialogando sim com Abraão no verso 2 para renovar a aliança dele e as promessas que ele tinha falado a Abraão antes do nascimento do seu primeiro filho. No verso 2, lê-se o seguinte: E porém a minha aliança entre mim e ti. A aliança entre mim e ti. Observem de que essa aliança que Deus vai falar mais uma vez para Abraão, depois do nascimento de Ismael, portanto, neste momento, Abraão tem 99 anos. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. E quando já ele atinge 99 anos, Deus dialoga com Abraão, revela para ele de que vai multiplicar grandissimamente a descendência de Abraão. Naquele momento, Abraão ficou tão feliz e ele orou. E ele fez algumas orações agradecendo a Deus, inclusive também admirando as grandezas de Deus. Olha o que a Bíblia fala no verso seguinte. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com Abraão, dizendo: O que Deus falou para Abraão então? Deus disse, no verso 4, Quanto a mim, eis a minha aliança contigo. Deus reafirma a aliança dele. Mas que tipo de aliança é essa? É preciso também entender que tipo de aliança Deus firmou com Abraão. Irei voltar a essa questão mais em diante.
para melhor deixar bem claro, mostrando as próprias evidências bíblicas em relação a essa aliança que Deus firmou com Abraão logo no início, antes do nascimento de Ismael, assim como vai reiterar depois do nascimento de Ismael. A própria Bíblia vai deixar bem claro a respeito dessas questões. No verso 5, Deus promete, nesse momento, mudar o nome de Abraão. Ele vai dizer o seguinte: e não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão será o teu nome. Observem de que o nome de Abraão vai ganhar mais uma vogal. Isso na nossa língua portuguesa, mais a vogal A, Abraão. E Deus mesmo vai justificar, porque por pai de muitas nações te tenho posto. Ou seja, agora ele não vai ser apenas o pai de uma nação, como Deus prometeu no começo. Lembrem-se que o primeiro verso que fala sobre a nação que ia sair a partir de Abraão, fala de uma nação. Deus diz que iria fazer sair de Abraão uma nação. Quando Deus faz essa promessa, ou seja, 10 anos depois, nasce o seu primeiro filho, que ele já esperava de que ele iria ter filho. Quando nasce o seu primeiro filho, Ismael, Abraão tinha 86 anos, conforme falamos. Quando Abraão atinge 99 anos, Deus revela mais uma vez, dialoga mais uma vez com Abraão, dizendo para ele, ou seja, renovando as mesmas promessas. Mas só que desta vez, Deus não diz de que ele vai ser pai de uma nação. Ele vai dizer que será pai de muitas nações. Logo, deu para entender de que Abraão iria receber ou iria ter outro filho. As primeiras promessas abrangiam o primeiro filho. Por isso, a palavra nação estava no singular. Uma nação. Mas depois daí, Deus multiplica as nações de Abraão. E renova mais uma vez a aliança dele e as promessas que ele fizera lá no começo. Por isso, o verso 5, Gênesis capítulo 17, vai dizer que Deus vai fazer surgir de Abraão muitas nações. Não vai ser apenas uma nação como ele prometeu antes do nascimento de Ismael. Agora ele promete várias nações. E essa promessa vem antes do nascimento de Isaac. Observem muito bem como é que a história e a sequência da história ela está muito bem conectada em termos de tempo e espaço. Tudo isso para facilitar o entendimento dessa história com seus filhos, dessa história de Abraão com seus filhos, e assim como as gerações que surgiram a partir dele. No verso 6, vai dizer o seguinte: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Mais uma vez, Deus fala de mais uma nova promessa. Para além das nações que ele mencionou anteriormente, agora ele vai falar de reis. Reis que iam sair da nação de Abraão. Até esse momento, Isaac ainda não nasceu, prestem atenção. Porque agora Abraão tem 99 anos. Ele recebe essa informação, 99 anos. E o verso 7, Deus vai renovar mais uma vez a aliança com Abraão. Ele disse: e estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, em suas gerações. Eu gostaria de chamar a atenção sobre a palavra descendência, que Deus diz de que estabelecerá a aliança dele com Abraão e a descendência dele. A questão que eu coloquei há pouco tempo foi sobre que tipo de aliança Deus firmou com Abraão. A resposta nós encontramos neste verso. Ele vai dizer que a aliança que Deus firmou com Abraão ia firmar também com a descendência de Abraão depois dele e em suas gerações, por aliança perpétua.
essa aliança seria perpétua. E ele vai dizer, vai explicar que tipo de aliança é. Para te ser a ti por Deus. Ou seja, a aliança que Deus firmou com Abraão foi a unicidade em Deus. Abraão não poderia adorar outros deuses, não poderia conhecer outros deuses além de Deus, o único Criador dos céus e da terra. A ideia da unicidade em Deus, ou seja, a doutrina da unicidade em Deus, essa foi a aliança que Deus firmou com Abraão e estabeleceu que a descendência dele, assim como as gerações que viriam depois dele, ou seja, de Abraão, elas também deveriam honrar e cumprir com essa promessa de uma forma eterna, uma aliança perpétua. Perpétua é uma coisa que não tem fim e que não muda. Ela é consistente, ela é firme, ela não muda. Então Deus firma a sua aliança com Abraão, com a descendência dele e com as gerações que viriam depois dele. A unicidade em Deus, a doutrina da unicidade em Deus. Naquele momento, Deus ensina a Abraão, revela para Abraão de que ele é o único, não tem parceiros. A soberania dele não divide com ninguém. Ele é o único, não tem sócios, não tem filhos, não gerou e não foi gerado. Então, Abraão viveu como um homem de Deus, na unicidade em Deus. Abraão conheceu apenas um único Deus. E depois desta promessa, depois da renovação dessa aliança, e depois de Deus preparar Abraão e revelar para ele de que não será mais pai de uma nação, mas pai de várias nações, então Deus anuncia o nascimento do segundo filho de Abraão, o chamado Isaac. E o próprio livro de Gênesis vai confirmar essa afirmação. No verso 15 do livro do Gênesis, Deus anuncia então o nascimento de Isaac. E é nesse livro que ele promete abençoar os filhos de Abraão, ou seja, abençoar Ismael, assim como Isaac, que foi o segundo filho dele, e a descendência também de Abraão. No verso 15 vai dizer o seguinte: Deus disse mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome. Deus muda mais uma vez o nome de Sara. E no verso 16 vai justificar por quê. Porque eu a hei de abençoar e te darei dela um filho e a abençoarei e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Essas bênçãos, essas promessas foram feitas para a mãe de Isaac. Mas elas fazem referência à semente que ia surgir dela, ou seja, fazem referência ao filho que ela ia ter. O verso 17 vai falar sobre a admiração de Abraão e a felicidade de Abraão naquele momento. E a Bíblia diz o seguinte: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se pela felicidade, alegria, e disse no seu coração: a um homem de 100 anos há de nascer um filho. Agora, Abraão tem 100 anos. Ele está esperando Isaac. Me desculpe. Ismael nasceu quando Abraão tinha 86 anos. Ou seja, 14 anos depois do nascimento de Ismael, nasce Isaac. Por quê? Abraão passaria a ser pai de muitas nações, não pai de uma nação, conforme ele prometeu. Então, quando Deus promete no começo de que Abraão iria ser pai de uma nação, estava se referindo a Ismael. Isso Deus deu a ele Ismael. Quando Deus decidiu que Abraão iria ser pai de muitas nações,
Então concedeu o segundo filho, que é o Isaac. Nesse momento, nós podemos observar de que Deus multiplicou as bênçãos e prometeu de que as promessas que ele fez para Abraão e a aliança que ele firmou com Abraão, tudo isso iria abranger a sua família. Iria abranger a sua família e a sua descendência. Nesse caso concreto, estamos a falar de Isaac, assim como de Ismael. Então, Abraão continua admirando as maravilhas de Deus e disse Abraão a Deus: quem dera que viva Ismael diante de teu rosto. Naquele momento, Deus respondeu a Abraão. E disse Deus: na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque. E com ele estabelecerei a minha aliança, por aliança perpétua, para a sua descendência depois dele. Então, Abraão recebe a resposta de Deus antes do nascimento de Isaque, e Deus, mais uma vez, renova as suas promessas e que essas promessas iriam sim abranger a descendência dele como pai e as gerações que viriam dele. A Bíblia vai deixar bem claro. Se vocês observarem, eu fico o tempo inteiro falando sobre as promessas de Deus, a descendência de Abraão e a integralidade dessas promessas, ou seja, a quem ia abranger essas promessas. Fico o tempo inteiro enfatizando essa questão, porque ela é a principal questão para nós entendermos sobre as promessas e para nós darmos resposta à nossa questão principal. Por isso, é sempre bom lembrar sobre os elementos chaves que a Bíblia traz para nós a respeito desses personagens que nós vamos abordar. E depois Deus vai falar sobre Ismael. O que ele vai fazer sobre Ismael, sobre a vida de Ismael? Será que as bênçãos vão somente para o segundo filho e o primeiro filho fica excluído das bênçãos e das promessas? O que diz o verso 20? E quanto a Ismael, Deus falando, e quanto a Ismael, também te tenho ouvido, eis aqui o tenho abençoado. Mais uma vez, significa que Deus não muda a palavra dele. E falo-ei frutificar. Falo-ei frutificar. A mesma palavra, ou o mesmo verbo que Deus usou para frutificar as nações de Abraão como pai, ele vai usar o mesmo verbo para se referir a Ismael. Aí ele vai dizer, e falo-ei frutificar, e falo-ei multiplicar grandissimamente. Essas promessas Deus já fizera para Abraão e fez para a descendência dele. E agora ele vai deixar bem claro de que se ele falou da descendência dele, então essas promessas já abrangem tanto Ismael assim como Isaac, porque os dois são filhos de Abraão. E nesse momento Deus continua dizendo, 12 príncipes gerará, ou seja, Ismael vai gerar 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. De Ismael, Deus fará uma grande nação. Então, observe mais uma vez de que a Bíblia deixa bem claro sobre a abrangência das promessas e do que iria acontecer nas gerações de Abraão a partir dos seus filhos. Na próxima sessão nós vamos falar um pouco sobre a infância de Ismael e Isaac, a história das esposas de Abraão e quais foram as razões que fizeram com que Ismael e Agar saíssem do lar de Abraão. E o que aconteceu na vida de Ismael enquanto criança? Quando Agar e Ismael saíram da casa de Abraão
Deus fez algumas maravilhas, Deus fez alguns milagres. E por que Deus fez alguns milagres na vida de Ismael? Enquanto ele criança. E será que esses milagres que aconteceram na vida de Ismael têm alguma relação com a profecia de Muhammad? Tem alguma relação com a terra da onde Muhammad nasceu e começou a pregar o Islã? Existem algumas evidências que comprovam essa relação entre a terra de Ismael, os milagres que Deus fez na vida de Ismael quando era criança e a terra de Muhammad. Nós iremos responder a essa questão na próxima sessão e não perca. Assalamu alaikum wa rahmatullah.